O povo gosta dessas coisas. Pois bem. Hoje a gente vai ter nosso último encontro virtual, para que vocês fiquem com ainda mais saudade. Mas cadê a lista de avaliação? Eu vou botar os 45 do segundo tempo, mas a ideia é realmente não dar tempo para vocês estudarem reprovar. Vocês sabem que eu sou carente. Então, assim, eu queria vocês todos na final. Já que eu não vou conseguir ter vocês na final, porque né, não está rolando, aí pelo menos eu mantenho todos vocês comigo semestre que vem de novo. Tá? Mas relaxa, nada que seja surpresa. Falo isso para vocês desde o primeiro dia de aula, né? Que eu Não se preocupe não, professor. Eu vou todo dia visitar o senhor lá na faculdade. É surpresa. Bom, vamos lá. Hoje é o nosso último encontro virtual. A gente vai fechar o último assunto com relação à gestão de serviços, a parte de marketing de serviços. A gente viu nos dois últimos encontros, quando a gente falou sobre o conceito de serviço, suas classificações, as suas distinções em relação à produção de bens. A gente falou também, na última aula, sobre o mix de marketing de serviços e faz questão de visitar na faculdade, né? Você já vai se encontrar ainda muito por lá, nesses próximos 7 anos que vocês vão estar na faculdade. Então, a gente falou sobre mix de marketing de serviços, a gente viu os 4 Cs de serviços, depois viu a expansão para os 3 Ps propostos por Bittner. Então, a gente consegue ter uma noção geral de como o processo de planejamento de um serviço acontece e como o marketing precisa entender essas diferenças para conseguir planejar um serviço que consiga atrair e agradar os seus consumidores. O que a gente vai falar no encontro de hoje está relacionado à gestão da qualidade de serviço. Então, a gente viu, a gente sabe, a gente entende que a qualidade daquilo que se oferece no mercado é um requisito básico para que você consiga atrair a atenção dos consumidores e chegar ao sentimento de satisfação. O que a gente vai conversar e tentar entender hoje é quais são os requisitos ou quais são os elementos que precisam ser considerados no momento de planejamento para a construção de atributos de qualidade em serviços. Tá? Esse é o ponto central da nossa discussão na aula de hoje. O que a gente viu sobre a diferença de bens e serviços, um dos pontos-chave da discussão da diferença entre bens e serviços estava associado à sua imaterialidade e à inexistência sobre a posse. Né? Então, a gente viu isso há 15 dias atrás. E esses dois elementos, eles terminam sendo fundamentais para toda a discussão em relação à gestão de serviços e suas distinções para o planejamento em relação aos bens. Quando a gente resgata essas duas ideias, esses dois elementos, a gente pode começar a usar esses pontos como referência para tratar a gestão da qualidade de serviços. Quando a gente fala de bens, a gente sabe que o consumidor ele vai atingir, ou ele vai ter chance de atingir o sentimento de satisfação quando ele compara expectativa e percepção. A gente já viu isso nos nossos encontros presenciais, né? Então, expectativa e percepção, esses dois elementos são cruzados, e aí o consumidor fica ou não satisfeito. E a gente viu que a percepção ela é um resultado da interação do consumidor com os produtos que ele adquire através dos 5 sentidos, né? Então, os sentidos eles são estimulados e o consumidor passa a manipular e utilizar o produto e a partir disso ter uma percepção sobre ele. É interessante esse entendimento sobre os 5 sentidos, porque quando a gente fala em serviço, a gente já viu que o serviço ele é imaterial e é algo que você não possui a posse. Então, isto dito, é possível que em várias situações de serviço, alguns dos sentidos sejam impossíveis de ser estimulados. Né? Se eu estou falando de algo que é imaterial, fica difícil você imaginar como a visão, como o tato, como a audição vão ser utilizadas no processo de percepção desse serviço. Então, a lógica é diferente do que a gente pensa na produção de bens. Né? Enquanto eu posso pegar, eu tenho aqui um produto, eu vou pegar ele, eu vou manusear, eu vou cheirar, então eu vou ter a condição de utilizar todos os sentidos que eu tenho à minha disposição para perceber esse produto. Outra coisa importante nessa discussão é que quando eu falo em bens e falo de posse, eu posso interligar a ideia de que a percepção ela só vai acontecer efetivamente após o uso. O que é que isso significa?
que a experiência de compra e a experiência de uso são elementos que podem estar cronologicamente distantes. Ou seja, eu posso comprar um produto, eu posso comprar um celular, levar para casa e usar ele um mês depois. Então, existe uma diferença, né, temporal entre a compra e o uso. E a percepção ela só vai existir após o uso. Tá? Então, é necessário aguardar a existência desse momento de uso para que se possa ter algum tipo de avaliação ou algum tipo de percepção sobre o produto. E a gente viu que em serviços isso é diferente, que os serviços, a sua produção e o seu consumo são simultâneos. Ou seja, toda vez que um produto ele está sendo construído, concebido, preparado, ele está sendo também consumido. Eu com vocês, por vários momentos, o exemplo da nossa sala de aula, né? Então, durante as nossas aulas, o serviço ele é produzido no momento que ele está sendo consumido. Eu dou a minha aula no momento que vocês estão interagindo comigo e vice-versa. Lembrando, então, desses pontos, é que a gente veio para a apresentação do primeiro conceito-chave para o entendimento sobre o processo de gestão da qualidade em serviços. Diferente de um bem que a sua percepção se dá após o uso, e esse uso pode acontecer cronologicamente bem distante do ato da compra, a experiência de serviço ela é percebida através do que a gente chama de ciclo de serviço. Ou seja, são as situações em que um consumidor entra em contato com um prestador de serviço ou com o ambiente do serviço e que, nesse momento de interação, ele faz algum tipo de avaliação sobre o que ele está consumindo. É um conceito um tanto abstrato, que faz parte da lógica do serviço, mas que pode ser compreendido como um conjunto de experiências onde o somatório delas gera uma avaliação positiva ou negativa sobre a experiência que está sendo consumida. Por exemplo, quando você vai a um restaurante, a sua ida a um restaurante, o final daquela experiência, quando você sai e eu chego para vocês e pergunto: Jéssica, esse final de semana você foi para o restaurante, e aí, foi bom lá, foi ruim? Quando Jéssica vai me dar a avaliação dela sobre essa experiência da ida ao restaurante, o que na verdade ela está fazendo é uma reflexão sobre um conjunto de experiências que ela sofreu, que ela passou, que ela consumiu durante aquele tempo o qual ela esteve naquele restaurante, e a avaliação final que ela tem, ela vai pesar se ela é positiva ou negativa. Por exemplo, quando você vai a um restaurante, você começa a avaliar da seguinte forma: você chegou ao restaurante e no estacionamento do restaurante tinha vaga ou não tinha vaga para você guardar o seu carro. Bom, se tinha vaga, você vai guardar o carro rapidamente, se de preferência numa vaga que você se sinta seguro e que o seu carro fica protegido. Né? Se não tem vaga, você já vai começar a achar chato ou inconveniente ter que parar o carro mais distante ou ter que deixar o carro na rua porque não tinha uma vaga no estacionamento do restaurante. Quando você se dirige até a entrada do restaurante, imagine que nesse caminho, nesse percurso, você está passando por uma área que é bem ambientada, por um jardim bem decorado, por uma passarela, por um caminho devidamente orientado, devidamente sinalizado, ou você está andando por um lugar cheio de mato que você não tem muita certeza de se está indo no caminho certo até chegar na entrada do restaurante. Quando você chega à entrada do restaurante, você é recebido pelo maître, que vai lá, lhe dá boa noite, lhe dá bom dia, e vai lhe oferecer uma mesa, perguntar para quantas pessoas, de repente direcionar você ao melhor ambiente de serviço, ou você, quando chega lá, encontra aquela confusão, um monte de gente na porta, aquele empurra-empurra, aquela agonia, você sem saber como entrar. Quando você entra no restaurante, você encontra a mesa está limpa, organizada, com os acessórios devidamente postos no seu local, ou quando você senta, a mesa está suja, cheia de prato usado da última pessoa que usou, as toalhas manchadas, a cadeira pensa. Vocês estão percebendo que tudo isso são o que a gente chama de momentos da verdade, ou seja, situações em que o consumidor tem um contato com a experiência de serviço e que ele vai, durante todas essas interações, fazendo algum tipo de julgamento e avaliação. Então, eu sentei na mesa, a mesa está lá devidamente posta, eu consegui pegar o cardápio. Aí você pega o cardápio é organizado, ele é claro de entender, os pratos eles são devidamente descritos, você tem, de repente, imagens apresentando para você como é o prato.
Ou o cardápio lá é aquele pedaço de papel sujo, riscado de qualquer jeito. O garçom, quando vem lhe atender, ele vem de forma educada e pronta ou ele trata você de qualquer jeito? A comida, quando chega, como é que ela é apresentada? O sabor da comida. Então, notem, são várias situações. E aí, quando chega no dia seguinte, eu pergunto a Jéssica, como é que foi a ida no restaurante ontem? O que Jéssica faz de forma intuitiva é pensar sobre todas essas experiências, sobre todas essas situações que aconteceram. E ela faz uma espécie de somatório final disso tudo. Foram experiências algumas boas, outras experiências foram mais ou menos, outras experiências foram ruins, mas no final das contas, valeu a pena ou não? Então, dentro de um sistema de gestão, quando você pensa a avaliação sobre um serviço, ela não é uma avaliação pontual, como o caso de um produto. Então, eu quero um celular, eu vou ligar o celular, eu vou mexer nele, eita, ele é leve, a tela dele é bonita, eu tiro 3 fotos, eita, a câmera dele é boa, eu abro um aplicativo, um jogo, eita, o celular é rápido. Essa é uma avaliação objetiva, até porque ela tem critérios técnicos que vão nortear isso. Então, o meu celular ele tem um processador do tipo tal, uma câmera de não sei quantas megas, ele tem, sei lá, um tamanho da tela do tipo X, Y, Z. Existem atributos técnicos que me ajudam a perceber um produto, mas um serviço não. O serviço ele é absolutamente subjetivo. E o processo de subjetividade ele vai permeando todos esses momentos da verdade. Ou seja, todas essas situações em que o consumidor e o prestador de serviço interagem. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a expansão do mix de serviços, que existiam os encontros de serviços, né? Público, 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 palco, público, bastidores, 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 palco, palco, palco. A gente falou sobre isso. Então, todas essas interações, todos esses encontros, quando percebidos pelo consumidor, se tornam momentos da verdade. São situações que o consumidor, de alguma forma, avalia a experiência que ele está tendo. Quando vocês interagem, por exemplo, quando vocês notam a existência de um roteiro ou de um script para uma experiência de serviço. Quando vocês percebem que tudo aquilo tem um fluxo, isso passa a ser um momento da verdade. É uma avaliação que você faz sobre aquela experiência. Quando você interage com o ambiente físico, quando você interage com a decoração do local, quando você interage com os móveis que fazem parte, quando você interage com as pessoas que estão no local. Tudo isso faz parte, as pessoas, quando eu falo apresentação física das pessoas, tudo isso faz parte do elemento físico da experiência. Então, o consumidor ele termina percebendo todas essas experiências e essas percepções, esses pequenos julgamentos que eles fazem, é o que a gente chama de momentos da verdade. São as situações no qual o consumidor avalia um serviço. E é justamente ao término desse processo que ele vai ter algum tipo de percepção, que ele vai ter um julgamento final sobre aquilo tudo. Notem que isso é algo muito mais complexo do que a entrega de um produto. Tá? Vocês estão assistindo minha aula, vocês podem ter uma percepção, e essa percepção vai se moldando, boa, ruim, regular, boa, ruim, regular, as coisas estão indo bem, pode ser que no meio da aula vocês vejam uma coisa que não gostem, pode ser que no final da aula aconteça uma coisa extraordinária e vocês se sintam extremamente felizes com isso, e ao final da noite vocês vão dizer, a aula foi boa. Por quê? Porque você vai fazer o somatório de todas essas experiências. Uma das questões, talvez mais importantes da discussão sobre o ciclo do serviço, que é justamente todo o processo de consumo, de experimentação de um serviço, é você perceber que o serviço central, ele nem sempre é o principal molde para a avaliação que o consumidor vai ter sobre uma experiência de serviço. Imaginem que você foi ao restaurante, Jéssica foi ao restaurante, a refeição estava maravilhosa, o atendimento foi fenomenal, ela, o esposo, adoraram aquela experiência, e na hora que eles estão saindo do restaurante, encantados, sabe assim, a comida foi boa, a noite foi maravilhosa, o atendimento foi fenomenal, mas na hora que eles estão saindo do restaurante, que eles chegam no carro, ele percebe que o carro dele está batido. Então, o carro está batido, o restaurante não sabe quem foi, não se responsabiliza por isso, e aí, de repente, uma noite que tinha tudo para ser agradável e maravilhosa, termina saindo com o sentimento de que foi horrível, foi péssima, foi melhor, deveria ter sido melhor ter ficado em casa, porque depois de tudo isso, eu estou chegando em casa com o meu carro arranhado, meu carro amassado, porque eu deixei no estacionamento do restaurante e ninguém tomou conta. Então, nem sempre a experiência central, o ponto principal,
do consumo do serviço termina sendo o molde da experiência como um todo. O consumidor ele termina sendo impactado por outros elementos. Vocês vão para a faculdade e assistem uma aula maravilhosa, mas na hora que você está indo para casa, o seu ônibus ou o seu transporte quebra, a sua moto fura o pneu. Você termina chegando em casa extremamente chateado. Não importa o quão boa foi a aula, você vai chegar em casa dizendo o seguinte: não devia nem ter ido para a faculdade hoje. Eu devia ter ficado em casa, era melhor que eu fazia. Então, o processo da experiência do serviço ele é muito maior, ele é muito mais abrangente e os momentos da verdade precisam ser planejados. Eu quero que vocês compreendam tudo isso. A gente não precisa trabalhar isso assim, a ferro e fogo agora. Se vocês conseguirem chegar no oitavo período vocês vão, se vocês tiverem sorte ou azar, estudar comigo novamente. A gente vai ter a disciplina de gestão de qualidade. E aí, na disciplina de gestão de qualidade, a gente vai falar mais sobre qualidade de serviço e aprender a planejar a qualidade de serviço. Tá? Bom, é interessante entender também que dentro de um processo de realização de um momento da verdade, uma etapa-chave para que você possa planejar uma experiência de qualidade satisfatória é você entender que vão existir situações em que podem existir falhas, mas que essas falhas precisam ser mapeadas para que, quando elas aconteçam, você saiba como contorná-las. O processo de solução de falhas faz parte de um serviço, de um planejamento do processo de serviço que a gente chama de Service Recovery. O que é interessante entender isso? Quando a gente fala em bens, um bem ele pode passar por um retrabalho sem que vocês nunca saibam disso. Então, você de repente pode comprar uma camisa, tá? Você compra uma camisa, essa sua camisa passou dentro da fábrica, dentro do processo de produção, ela passou por um retrabalho. No final da linha de montagem, alguém fez a inspeção e percebeu que a camisa estava descosturada. Então, essa camisa voltou 2 etapas do ciclo de produção, alguém foi lá, refez a costura, ajeitou, fez tudo direitinho, o produto chegou na loja, você comprou, está utilizando e você nunca imagina que esse produto passou por um retrabalho ou passou por um processo de recuperação. No caso do serviço, como a produção e o consumo são simultâneos, qualquer falha que aconteça no serviço, ela não tem como passar despercebido pelo consumidor. Entendam que falhar faz parte de um processo. É impossível você ser perfeito. Então, qualquer produto, qualquer bem que está sendo produzido, que está sendo comercializado, ele vai estar passível de erros. Tá? Então, na produção, você consegue planejar essa recuperação de forma mais fácil. Né? Eu vou ter inspeções, eu vou ter controles, etc. Mas em produtos, não. Então, o produto, em serviços, perdão. Em serviços, não. Então, o serviço ele pode passar por uma falha. Então, um professor que chega atrasado na sala, né, o que é que ele pode fazer? O fato do professor chegar atrasado na sala, isso é algo que não vai passar despercebido pela turma. Não tem como passar despercebido. Ou você está no restaurante e pede o seu prato e o prato vem errado. Né? Você pede uma pizza, eles trazem uma lasanha. Veio errado. Não tem como passar despercebido isso. Na hora que você pede a conta vem com um item a mais do que aquilo que você consumiu. Isso não tem como passar despercebido. Então, sempre que um erro acontece num processo de serviço, é necessário que quem planeje, quem gere esse serviço, tenha uma rotina de recuperação para serviço. Crie mecanismos que você consiga contornar e tornar uma situação chata em algo bom, em algo positivo. Exemplo, você está lá no seu restaurante, você pediu o seu jantar, você pediu uma sopa, na hora que você está comendo a sopa, você percebe um cabelão lá no meio da sopa. Na hora que isso acontece, você chama o garçom. O garçom vem, você diz, olha, tem cabelo na minha sopa. Ele tem 2 opções, ele pode passar meia hora batendo boca com você, tem, não tem, foi você que botou, não veio da cozinha não, na cozinha não vem, o que vai simplesmente aumentar a sua insatisfação e deixar você ainda mais chateado. Ou, se aquela empresa tiver um planejamento de recuperação de serviço, ele simplesmente recolhe o seu prato, traz outro e na hora que vem a sua conta, ele lhe dá um desconto. Ele diz, olha, senhor, ou senhora, o senhor vai receber um desconto aí de tantos % na sua conta, como um pedido de desculpas pelo problema que a gente teve no momento que a gente trouxe o seu prato. Então, o processo de recuperação de serviço é o planejamento de ações que vão contornar experiências insatisfatórias para tentar gerar, ao final do encontro de serviço,
um sentimento de satisfação do consumidor. O consumidor vai sair feliz, porque na hora que ele ponderar todos os cenários, todas as situações, ele vai ver que a experiência foi positiva. José me está dizendo, mas isso é certo, professor? Você está dizendo ou você está me perguntando se é certo? Então, assim, é necessário que haja um planejamento. Tá? Então, qualquer experiência de serviço que você estiver pensando, esse processo tem que ser mapeado. Quais são aquelas experiências que não podem dar errado? O que é que não pode dar errado? E se der errado, como eu posso contornar isso? Como eu posso gerar no meu consumidor uma nova experiência que termine apagando essa sensação negativa e trazendo para ele um bom sentimento, um bom resultado. Vamos avançar. Bom, dentro dessa lógica, o processo de gestão de serviços ele é pautado no que a gente chama de dimensões de qualidade em serviço. Ou seja, se eu quiser, de alguma forma, materializar os requisitos de satisfação do meu consumidor, eu vou ter que fazer isso através dessas dimensões de qualidade. Eita, temos 10 minutos para acabar a sessão. Mas bora lá. Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu falei para vocês em alguns encontros atrás, na discussão sobre se serviços possuem ou não um padrão. Né? É possível ou não padronizar um serviço? Quando a gente fala em bens, esse processo de padronização ele é objetivo, ou seja, se eu quero padronizar a produção de um headset, um fone de ouvido, eu vou dizer o seguinte, olha, esse fone de ouvido ele vai ter tanto de raio, ele vai ter matéria-prima X, Y, Z, ele vai ser das cores A e B, ele vai ter um fio com tantos centímetros de tamanho e qualquer coisa que fuja desse padrão é descartado. Então, na produção de bens, eu consigo estabelecer requisitos objetivos para a produção desse produto e esses requisitos eles vão ser acompanhados, mapeados e se qualquer coisa fugir desse padrão, eu posso retrabalhar esse produto, retorná-lo para algum ponto da minha linha de produção, ou eu posso simplesmente descartar esse produto, jogar no lixo, porque ele não foi feito, ele não está atendendo aos requisitos que eu preciso. No caso de um serviço, é preciso que haja um mínimo de critérios para que você consiga planejá-lo. A gente falou na outra aula que existe um roteiro, que esse roteiro é mais ou menos como um passo a passo, só que existem outros requisitos que precisam ser pensados. Então, quando eu chego e faço uma pesquisa para um consumidor e pergunto a ele o seguinte, quando você compra um colchão, o que é que você procura? A pessoa diz, conforto. Eu quero que o meu colchão seja confortável. Eu consigo transformar essa necessidade do consumidor em um atributo técnico. Então, um colchão confortável significa um colchão feito com espuma do tipo tal, ou com molas do tipo tal, da espessura do tipo tal, que comporte um peso de tal forma, que seja um tecido tal, não sei de quê, e eu consigo transformar essa necessidade, um colchão confortável, em um atributo técnico. Agora, quando eu vou para uma experiência de serviço e eu vou para um médico e você faz, o que é que você espera de um bom atendimento médico? Que ele seja atencioso. Mas como é que eu vou transformar isso? Como é que eu vou transformar essa necessidade em um atributo? É justamente nessa tentativa de transformar necessidades ou expectativas do consumidor em atributos que se começou a construir ou começou a pesquisar algumas dimensões de serviços. E aí, 3 autores, Parasurma, Zetalme e Berry, 3 pessoinhas, há 20 anos, começo do ano 2000, acho que é um pouco mais, os primeiros artigos deles são de 1990 e alguma coisa. Então, assim, há pelo menos 30 anos, esses 3 pesquisadores vêm estudando os principais elementos que estão associados à gestão de qualidade em serviços. O estudo deles começou com mais de 30 dimensões. Então, eles saíram fazendo pesquisas com as pessoas, perguntando a elas o seguinte, desses pontos que a gente vai conversar, quais deles realmente são importantes para você na hora que você consome um serviço? E aí eles vêm aí nesses quase 30 anos refinando
essa escala. Então, começou lá com 30 dimensões, aí fizeram a pesquisa, aí dessas 30 diminuiu para 20 e poucas, aí saíram fazendo, foi diminuindo, até chegar a um conjunto de 5 dimensões, que são reconhecidas na literatura, reconhecido nos artigos científicos, reconhecido nas obras, como as 5 maiores dimensões de qualidade em serviço. Ou seja, se eu quiser planejar um serviço, se eu quiser transformar um serviço, a expectativa do meu consumidor em atributos, eu tenho que levar em consideração esses 5 elementos. O que é importante notar é que, diferente de um bem, que esse processo ele é estanque, ou seja, se eu digo a vocês que esse headset, o fio dele vai ter 1,20 m de tamanho, esse fio vai ter 1,20 m. Ele não vai ter 1,19, nem vai ter 1,21. Ele vai ter 1,20. Isso está fechado, está estabelecido. Qualquer coisa fora disso é não conformidade e precisa ser retrabalhado. Em serviço não é assim que acontece. Essas 5 dimensões, elas servem como um pilar, como uma base de planejamento. O que eu vou tentar estabelecer é uma margem dentro de cada um deles, onde o processo ou a experiência tem que acontecer e tentar entender, por exemplo, qual desses 5 elementos é mais ou menos importante para o meu consumidor. Então, o que a gente vai ver é que, para algumas pessoas, fiabilidade é mais importante do que segurança. Ou, para outras pessoas, capacidade de resposta é mais importante do que empatia. Cada consumidor tem um pouco de sentimento sobre a importância de cada um desses requisitos. O que o gestor de serviço tem que ter em mente é que você precisa estabelecer qual é o intervalo de execução do seu serviço que você vai aceitar para que você possa atender os seus consumidores. Tá? Tá complicado? Vamos tentar explicar isso de forma mais cuidadosa. Faltam 3, 4 minutos para encerrar a sessão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou já derrubar essa sessão, e aí, ao tempo que o vídeo salva, a gente já começa falando especificamente sobre cada uma dessas dimensões, e aí, à medida que eu for explicando cada uma delas, fica mais fácil para vocês entenderem como pensar e como gerenciar serviço a partir disso aí. Beleza? A gente se vê daqui a pouquinho, não fujam, eu vou só esperar salvar o vídeo e abro a próxima sessão, tá? Até daqui a pouco.